A seguir eu vou ler para vocês relatos que foram enviados pelo Ricardo de Santo André, São Paulo. Ele enviou 3 relatos no site casafantasma.org, só que são relatos curtos, então eu vou ler em forma de um relato apenas. Casa Amaldiçoada em Pilar do Sul, parte 1. No ano de 1997, estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar. Era aniversário de meu pai. Meus primos e eu começamos a contar histórias de fantasma, já que estávamos na minha chácara em Pilar do Sul, até que um deles achou legal fazermos a brincadeira do copo. Tudo preparado em meu quarto. Para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar as luzes e acender algumas velas e incensos. Nunca fui de acreditar muito nessas coisas, até aquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Como isto era possível se estávamos com as portas e janelas fechadas? Minha prima começou a chorar freneticamente e ninguém conseguia acalmá-la. De repente, ela passou a rir compulsivamente e sua voz passou a ter um som sinistro e ameaçador. Começou a xingar todos que estavam no quarto, sem motivos. Todos ficamos apavorados e saímos correndo. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que tinha acontecido. Eles entraram no quarto, já que minha prima não havia saído. Então, eles a encontraram no chão, desmaiada, perguntando o que havia acontecido com ela. Ela apenas respondeu que tudo que se lembrava era da forte ventania e uma sombra que parecia que havia entrado em seu corpo. Ela ficou reclamando da dor que sentia em todo o seu corpo e foi levada ao hospital municipal. O médico que a atendeu disse que ela estava com cãibras. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela casa, da qual meu pai até hoje não conseguiu vender. E nós também não retornamos àquela casa há aproximadamente 2 anos. Em outra oportunidade contarei mais 2 casos que aconteceram naquele local, maligno e satânico. Casa Amaldiçoada em Pilar do Sul, parte 2. Em outra ocasião, no ano 2000, fomos para nossa chácara, eu, minha namorada e mais um casal de amigos nossos, Fabiano e Andreia. Chegamos na sexta-feira por volta das 23h40. Chegamos muito cansados e nem tiramos as malas do carro. Lembro-me apenas que tomei uma ducha e me deitei com minha namorada, é claro. Passado algum tempo, comecei a ouvir um choro de mulher vindo do quarto onde o casal de amigos estava. Dei alguns murros na parede e gritei: Ô Fabiano, faça silêncio aí do lado. E ele respondeu muito sério: Cacete, essa casa é assombrada, tinha uma mulher aqui chorando. Eu saí correndo para o quarto do lado para ver se era verdade, deixando a Gigi sozinha no quarto ao lado. No momento que entrei pela porta, foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Voltei correndo e a vi enterrada embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada. Resolvemos todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, devido aos acontecimentos com minha prima, mas o restante da noite correu tudo bem. Na segunda noite, conversei com Fabiano e disse que dormiríamos em quartos separados. Ficamos acordados até umas 4 da manhã, conversando, brincando, até que o sono bateu. No momento que fui para o meu quarto, quando ainda estava no corredor, passei a ouvir o choro da noite anterior. Assim que entrei no quarto, pude ver aquela mulher toda rasgada e com sua face toda desfigurada, sentada na beira da cama. Estava com a aparência cadavérica. Não quis nem saber, tratei de juntar minhas coisas, desesperado para ir embora. Quando narrei o fato ao restante do pessoal, eles nem perderam tempo, trataram também de arrumar seus pertences para todos irmos embora daquele local sombrio. Casa Amaldiçoada em Pilar do Sul, parte 3. Este é o terceiro e último relato que irei contar,
porque depois do que me aconteceu, jurei nunca mais retornar àquele local assombrado. Fomos em 8 pessoas. Eu, a Giovana, minha namorada, Ronaldo, meu irmão, Denise, a namorada do meu irmão, meu pai, minha mãe e um casal de amigos nosso, Guigo e a Júlia. Todos nós sabíamos do que ocorria naquela casa. Apesar de sempre ficarmos assustados, estávamos indo para fazermos uma pequena reforma, já que meu pai queria vender a chácara. Logo que chegamos, não notamos nada diferente. O dia transcorreu normalmente, mas com o cair da noite... O dia foi pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 19h30 quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto uma mulher chorosa. Era assim que apelidamos aquela figura sombria, encarando-a enquanto ela assava um bolo no fogão a lenha. Depois de acalmarmos a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir seus gritos e ele correndo pelo corredor enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Aquela figura sombria estava o encarando. Tudo isto ocorreu ainda no sábado. Fui dormir, era aproximadamente 1h30 da manhã. Estávamos dormindo na sala, enquanto que as meninas dormiam no quarto, meu pai e minha mãe no quarto ao lado. De repente comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando meu pescoço. Acho que devido ao sono, no primeiro momento nem dei muita importância, já que é normal naquela região viradas de tempo repentinamente. Quando senti alguém puxando o lençol, virei rapidamente e pude ver a mulher chorosa sentada na beira do meu colchão. Me encolhi o máximo que pude e prendi a respiração. Ela levantou-se e então pude perceber que ela não andava e sim flutuava. Flutuou até onde eu estava encolhido, abaixou-se lentamente e encarava-me de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas minha voz havia congelado. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente. O que era ameaçador parecia ter passado a ficar dócil e amável. Achei aquilo muito estranho, mas acho que o Guigo a assustou. Quando ele a viu bem próximo de mim, ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora, atravessando a parede. Não consegui dormir o resto da noite. No domingo, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível, então aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais e rapidamente peguei no sono. Senti alguém acariciando meus cabelos. Abri os olhos e era minha namorada, que havia se deitado na mesma cama. Voltei a dormir. Novamente senti meus cabelos sendo acariciados, mas desta vez era diferente. Eu me senti estranho. Era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. A Gigi estava muito gelada. Virei-me para lhe beijar e, para meu espanto, era a mulher chorosa. Fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Não sei explicar, mas o seu semblante era horrível. Eu não me importava de ser molestado por um fantasma. Me importava sim pela feiura dela. A Gigi entrou pelo quarto novamente e deu um grito, assustando todos nós. A entidade atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê aquele fantasma parecia gostar tanto de mim. Nem faço questão de saber o porquê. E pela graça de Deus, meu pai conseguiu vender aquela casa assombrada, comprando com dinheiro um apartamento em Boracéia. Até o momento não apareceu nenhum fantasma lá na praia, ainda bem. O pior de tudo isso é ficar ouvindo gozação dos amigos dizendo que eu fiquei chavecando o fantasma.